meu trabalho, que eu gostaria de mandar eu gostaria muito que 2 pessoas estivessem aqui. Elas infelizmente não estão, que é o meu irmão mais novo, que ele está na escola agora estudando, e o meu pai, por motivos superiores, ele não pôde comparecer, mas ele me estimulou muito nesse trabalho, então eu gostaria de deixar essa dedicatória para essas 2 pessoas antes de começar. Basicamente a minha pesquisa... Poderia apagar a luz? Para a gente ver a tela, né? Isso, é ótimo. Basicamente a minha pesquisa eu queria, na verdade, focar no jornalismo do Camus, porque eu descobri através de uma consulta no site da Amazon que ele teria publicado artigos, e eu não sabia disso. Eu tinha lido no momento 2 obras dele, O Estrangeiro e A Peste. Eu conhecia ele mais como literato. Que, na verdade, essa pesquisa realmente ela não começou no CIP, ela começou no meu ensino médio, quando meu professor entregou O Estrangeiro, e a gente fez uma análise literária. O nome do professor é Raul Fischel, o pessoal que é da Federal aqui sabe quem ele é um doutor muito renomado na parte de Dostoiévski e Guimarães Rosa também. E nessa discussão eu acabei me apaixonando muito pela escrita do Camus, que é bastante concisa, bastante seca, de certa forma até bem parecida com o jornalismo, mas eu não imaginava que ele trabalhasse em jornais, principalmente porque ele era amigo do editor da Gallimard na França. Então, dando uma breve biografia do Camus, ele é um franco-argelino. A gente não diz que ele é argelino porque os pais dele são franceses, então a cultura francesa é bastante forte na família dele. Eles eram pessoas, era uma família rica da França que, por conta de problemas econômicos da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que ir para a Argélia, que vocês sabem é um país subdesenvolvido até hoje, com brigas internas da relação do conflito árabe que perpetuam até os dias de hoje. E eu não queria, na verdade, abordar nessa pesquisa o escritor, mas a minha banca de qualificação do CIP, ela acabou achando bastante pertinente eu retomar a questão da carreira literária dele e relacionar com o jornalismo, que isso, na verdade, daria o caráter mais original da pesquisa. Porque o trabalho jornalístico dele já foi pesquisado por franceses e americanos. Os americanos fizeram, na verdade, a tradução da obra francesa. Então, eu acho que meramente abordar os artigos dele não seria muito interessante para a pesquisa em si. Então, no trabalho, eu li cerca de 165 textos. Desses textos eu fiz uma triagem, ficou acho que menos de 20 textos no trabalho, não é muita coisa. Se vocês quiserem saber a fundo os artigos, eu recomendo, na verdade, vocês lerem o livro original, que ele resgata todos os artigos no período, que é de 44 a 47 no jornal Le Combat. Desses 165, 138 eram editoriais, então o Camus tinha a responsabilidade no Combat de defender o ponto de vista da empresa, e 27 artigos. E um dos artigos eu considero que foi, de certa forma, uma reportagem, porque ele foi na Argélia e pesquisou índices de alfabetização e da questão de mortalidade infantil, que acabou sendo refletida na matéria, para alertar os franceses a respeito da colonização que eles faziam no lugar. Mas a pesquisa tem problemas. Eu tinha medo que talvez... essa aqui foi a minha orientadora, a professora Dulcília. Ela me deu a bagagem literária do trabalho, no caso. Eu tinha um problema assim da pesquisa de... Será que eu empenho ela só bibliográfica? Seria, talvez, repetir o trabalho que outros críticos já fizeram. E... como é que eu poderia fazer uma abordagem acadêmica sem... não que eu não abordasse os teóricos, mas sem ficar assim, explicando cada um dos teóricos, sem uma relação com o trabalho prático do cara. E dessa forma cai um pouco dos clichês, porque assim, pelo menos os trabalhos acadêmicos que eu li, você começa normalmente assim, por uma teoria, tem todo um desenvolvimento. Eu queria, na verdade, nesse trabalho, fazer o contrário, jogar primeiro os artigos jornalísticos e depois explicar, talvez, como eles foram formados, principalmente porque a carreira literária dele, eu fui detectando ao longo do trabalho, é na literatura que reside a criação dele. Ele cria personagens e situações que explicam a realidade dele na ficção, e no jornalismo ele explicita isso de uma maneira mais política, porque a questão do jornalismo na Segunda Guerra Mundial era muito mais política do que meramente informativa. Então, é muito interessante, assim, eu não vou dar essa citação que está no slide, vocês podem ver. É muito interessante que nos artigos ele colocava muito
no editorial a questão do jornalismo opinativo e, de certa forma, uma opinião que ele tinha sobre a profissão. Então você vê vários artigos dele, logo no começo de abertura do jornal, ele questionando a própria profissão. Você não pode... ele questionava, por exemplo, muito a presunção e a idiotice que ele cita nesse artigo. Ele via muito em jornais católicos, como, por exemplo, Le Figaro, que defendia claramente a República de Vichy, que, como vocês, quem estudou um pouco de história, sabe que eles eram aliados dos alemães na Segunda Guerra e eles reprimiam os próprios franceses. Era uma posição bem dúbia dessas instituições, porque elas impediam no caso o Combat era um jornal de resistência, eles impediam a resistência de realmente se formar e ter uma atividade que pudesse impedir que os alemães dominassem a França inteira. As referências teóricas, aí sim, indo para o campo acadêmico, eu peguei da antropologia o Stuart Hall e o Cultural Studies de Birmingham, porque ele explica, na verdade, tem um livro que eu usei nesse trabalho, que é Cultura na Pós-Contemporaneidade, que ele explica, na verdade, que o indivíduo mudou da bomba atômica para os anos atuais. E o Camus, se você pegar as obras literárias dele, ele deixou de ter uma crença cega na esquerda, que inclusive gerou a briga com Jean-Paul Sartre em público, e ele começou a questionar a esquerda, mas não no intuito de denegrir a esquerda. Ele queria, na verdade, que a esquerda se desenvolvesse melhor e não ficasse, por exemplo, num regime muito semelhante ao de Stalin, que era vigente na época. E na sociologia, isso foi um achado. Ele não está aqui na sala, mas o Felipe me falou no corredor, o Felipe Vila Sanches, do terceiro Joá, ele me citou esse trabalho do Eric Neveu, que a gente encontrou na biblioteca, e foi bem legal porque ele situa, um dos focos dos artigos do Camus era questionar o jornalismo norte-americano e o jornalismo inglês, que é muito mais factual do que reflexivo, que é uma característica predominante do jornalismo francês. E ele pega desde Balzac até os dias de hoje, como é que funciona a imprensa francesa e como ela se vendeu, de certa forma, para o modelo norte-americano. E no ensaísmo, na verdade, foi o ensaio, eu não tinha como gênero muito bem definido no começo do trabalho dele. Eu tinha lido os romances e eu li peças de teatro, que foi, no caso, o Calígula e o Estado de Sítio. O ensaio do Camus, eu tinha lido apenas o Mito de Sísifo, porque tinham dito para mim que aquele ensaio, assim, ele não traz as ideias originais da teoria. Ele aborda muito assuntos do absurdo e da revolta no campo filosófico, mas ele não é um filósofo porque esses assuntos, na verdade, ele pega de outros autores. Ele coloca isso no romance. E o ensaio, eu não sabia, o ensaio ele desenvolve esse raciocínio. Então, eu peguei um autor chamado Manuel da Costa Pinto, que foi editor da Cult, e atualmente ele trabalha na Folha de São Paulo e no Instituto Moreira Salles, porque o professor Wellington me encontrou um dia no CIP e fez essa citação, falou, por que você não vai conversar com o Manuel? O Manuel é muito especialista em Camus e é realmente um autor que é pouco abordado aqui no Brasil e talvez mereceria que vocês dois dialogassem, ele no campo de ensaio e você no campo de jornalismo. Então foi um achado, assim, porque ele praticamente fechou a minha pesquisa. E eu peguei outras fontes também, as três anteriores eram as principais. Tem no jornalismo opinativo e na ética eu peguei o Luiz Beltrão, o Eugênio Butti e o Clóvis de Barros, que são autores assim, bem conhecidos na comunicação. E a fonte primária, na verdade, infelizmente eu não consegui o jornal original, porque não tem exemplares aqui no Brasil e eu não consegui contato com alguém na França, e mesmo porque eu não falo muito bem francês, eu tive que recorrer a traduções em inglês. Isso é um problema, é uma crítica que você pode fazer ao meu trabalho, que foi uma tradução de terceira mão. Foi o livro da Jacqueline Lévy-Valence, ela é a maior especialista em Camus na França. E nesse trabalho, o interessante é que ela não pega só os artigos que ele assinou, ela pega artigos prováveis, porque existiam muitos editoriais que não eram assinados na época, até por medo da repressão, porque eles tinham medo de serem mortos. Tem um artigo, inclusive, do Camus que ele explica que o jornalismo nos tempos dele é realmente uma atividade arriscada, porque qualquer coisa que eles dissessem ali podia custar a vida da pessoa. E tem a biografia do Olivier Deutsch, que foi a mais recente que eu peguei, e está bem completa, porque foi editada recentemente pela Record, que é a editora talvez que traduz mais livros dele para cá.